Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Guilherme aqui, para lá para mais uma resolução aqui das nossas listas da revisão da série pré-cálculo. Estamos agora na lista número 22, tratando ali de função racional. Então a gente viu que a função racional nada mais é do que um quociente entre funções potência e mais especificamente ali em funções polinomiais. Mas antes da gente começar a falar da lista em si, se você está vendo no YouTube, já deixa seu like, já se inscreve no canal e já manda esse vídeo para aquele amigo que você sabe que também tem dificuldade nesse assunto. Vamos lá, questão número 1. Na questão número 1, eu pedi que você encontrasse o domínio em imagem esboçando o gráfico da função. Eu dei a primeira função na letra A, um t de x igual a 2x menos 3 dividido por x menos 2. Vamos relembrar que eu passei um script para vocês lá no post teórico. Vocês têm que seguir uma série de etapas para construir o esboço do gráfico e conseguir extrair informações dele, né? A primeira etapa é fatorar, se for possível fatorar. Depois você vai encontrar as interseções com o eixo x e com o eixo y. Descobrir as assíntotas, né? A assíntota vertical e a assíntota horizontal, que é onde ali o gráfico ele está indo para infinito ou está indo para zero, beleza? Essa é uma parte muito importante dessa análise na hora de construir o gráfico. E ali, quando você encontrar as assíntotas, você tem que estudar o sinal que o gráfico está indo antes ou depois da assíntota. E por último, você vai juntar todas as informações para esboçar o gráfico. Então vamos lá. A primeira coisa aqui, a gente não tem como fatorar. Vamos começar então pelas interseções. A interseção com o eixo x, pessoal, acontece quando o y vale zero, ou seja, acontece para as raízes aqui, ó, do meu numerador. Então eu tenho que pegar simplesmente 2x menos 3 e igualar a zero. Então 2x menos 3 igual a zero, meu x vai ser então igual a 3 dividido por 2, beleza? Então eu tenho meu ponto 3 meios, 0, como uma interseção com o eixo x. A interseção do eixo y acontece quando o meu x vale zero. Estão lembrados? Então eu tenho que simplesmente substituir o zero no valor do x aqui na minha fórmula. Então fica 2 vezes 0 menos 3 e embaixo 0 menos 2. Então ficou menos 3 dividido por menos 2. O menos vai cancelar, dá um 3 meios. Então a interseção com o eixo y fica no ponto 0, 3 meios. Beleza. Achamos agora as interseções. Vamos achar então as assíntotas. A assíntota vertical é por onde a gente começa. E ela acontece exatamente onde? Onde é um zero aqui do meu denominador. Por quê? Lembrando, a assíntota vertical é quando o gráfico da função está explodindo. Ó. O y está indo para infinito. E isso vai exatamente acontecer quando você tiver uma divisão por zero. Então se eu igualo aqui x menos 2 igual a zero, a gente tem então que x igual a 2, a reta ali x igual a 2, é uma assíntota vertical do meu gráfico. E eu tenho somente essa assíntota. O que eu preciso fazer agora? Analisar ali então o sinal chegando na assíntota. Então percebe o seguinte, vamos lá, vamos com calma. Quando eu estou chegando aqui no 2 pela direita, né? Então eu estou num número maior do que 2. Então eu estou ali 2,1, 2,05, 2,01, 2,001. Então eu estou só aproximando de 2, só que um número um pouquinho maior do que 2, beleza? Você concorda comigo que esse número aqui sendo um pouco maior do que 2, esse número menos 2 vai dar um número positivo, né? Então um número maior menos um número menor dá um número positivo. Então quando eu estou chegando pela direita, esse denominador aqui ele vai ser positivo, beleza? E o numerador? Olha só, pessoal, se a gente constrói aqui aquela análise, né, das raízes aqui, por exemplo, da função linear, eu descobri que aqui é 3 meios. Então maior do que 3 meios, eu tenho um sinal aqui positivo, e menor do que 3 meios, tem um sinal negativo. Por quê? Esse coeficiente aqui é positivo. Estão lembrados? Então, olha só, 2 é maior que 3 meios, não é? Então, tudo que está para cá está positivo. Então, tem algo positivo no numerador e algo positivo no denominador. Isso quer dizer, então, que quando eu estou aproximando aqui de 2 pela direita, o seu gráfico, então, tem que estar positivo, tem que estar acima do eixo x. Agora, vamos ver quando eu estou chegando no 2 pela esquerda. Mesma ideia. Se eu agora estou fazendo aqui um número chegando próximo de 2 pela esquerda, então eu vou ter 1,9, 1,99, 1,999, sempre aproximando de 2, mas é um número menor do que 2, concorda? Então esse número menor do que 2, menos 2, dá um número negativo, tá? Então quando eu estou chegando pela esquerda, esse denominador aqui vai dar um número negativo. Agora olha só, enquanto eu estiver aqui chegando perto do 2 e sendo aqui maior do que 3 meios, né? Então eu estou entre o 1,5 e o 2, você vai ter um sinal positivo do numerador e o sinal negativo do denominador. Positivo com negativo, essa razão aqui tem que dar negativa. Então é por isso que aqui, ó, entre a raiz 3 meios e aqui a assíntota em 2, o sinal aqui da minha função tem que ser negativo, abaixo do eixo x. Mas antes de 3 meios é tudo negativo no numerador e no denominador. Negativo com negativo dá positivo. Então antes aqui de 3 meios, o sinal da minha função tem que ser positivo. Beleza? Então está ali toda a análise dos sinais chegando ali na assíntota. Calculando agora a assíntota horizontal, né, vamos relembrar como que a gente calcula. A gente tem que fazer simplesmente
a razão entre os termos de maior expoente do numerador dividido pelo termo de maior expoente do denominador. Então vai ficar simplesmente aqui 2x dividido por x. Então a assíntota horizontal vai acontecer na reta y igual a 2x sobre x. Eu posso cancelar o x com x, sobra y igual a 2. Então eu tenho uma assíntota vertical em x igual a 2 e outra horizontal em y igual a 2. Beleza? Juntando todas essas informações, está aqui no meu gráfico. Ó, assíntota vertical, x igual a 2. Assíntota horizontal, y igual a 2. Beleza? Interseções com eixos. Com eixo y no ponto 0 e 3 meios e com eixo x no ponto 3 meios e 0. A gente viu na análise aqui, ó, chegando na assíntota pela direita, o gráfico tem que estar positivo. Então está aqui positivo, né? Lembrando da assíntota horizontal em y igual a 2. E chegando ali pela esquerda, quando você tiver aqui entre 3 meios e 2, o seu gráfico está negativo, né? Então chegando aqui pela esquerda, o gráfico está tendendo a menos infinito. Só que antes de 3 meios, é tudo positivo, né? E tendendo aqui novamente a assíntota horizontal. Então pronto, eu juntei todas as informações que eu fui coletando ao longo da análise. Dá um pouco de trabalho, porque a função racional, ela na verdade está envolvendo 2 ou mais tipos de funções juntos, né? Mas não tem erro, segue aquele script que você vai conseguir esboçar o seu gráfico. A partir do gráfico, a gente consegue definir, então, domínio e imagem. O domínio aqui, qual que é o único valor de x que não pode ser atingido? Quando x vale 2, a minha assíntota vertical. E qual que é o único valor de y que não pode ser atingido? Também y igual a 2, a minha assíntota horizontal. Beleza? Então, esse é o passo a passo para o esboço ali do gráfico de uma função racional. Na letra B, a gente tem r de x igual a 3x ao quadrado menos 12x mais 13 dividido por x ao quadrado menos 4x mais 4. Mesma ideia, a gente vai seguir o mesmo script. A gente começa tentando fatorar esse cara. Esse numerador, a princípio, a gente não pode fazer nada com ele. Mas perceba que o denominador ele é um trinômio quadrado perfeito. Olha se esse cara aqui não é do tipo x menos 2 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então está aqui a forma fatorada da minha função para ficar mais fácil de analisar. Vamos começar então pelas interseções. Interseção com eixo x nas raízes do numerador. Então eu tenho que simplesmente igualar aquela equação a zero. Vamos fazer o delta aqui dessa função. Se eu calculo o delta, eu tenho menos 12 ao quadrado, 144. Menos 4 vezes 3 vezes 13. Então perceba que eu tenho menos 4 vezes 3 menos 12. Então eu tenho menos 12 vezes 13. 12 vezes 12 menos 12 vezes 13. Isso aqui tem que dar negativo, concorda? Então meu delta ele é menor do que zero. Então não tem raiz esse meu numerador. Então não tem interseção com o eixo x no meu gráfico. Então o gráfico não pode tocar o eixo x. Beleza, primeira informação importante que a gente tem. Se eu pego agora minha interseção com o eixo y, ela acontece então quando o meu x vale zero. Se eu substituo x igual a zero aqui na minha fórmula, isso aqui zera, esse cara zera, aqui no denominador mesma coisa, sobra simplesmente 13 sobre 4. Então beleza. Então a minha interseção com o eixo y, ela acontece então no ponto 0, 13 quartos. Então agora para as assíntotas. A assíntota vertical no zero do denominador. Então x menos 2 ao quadrado igual a zero. Isso aqui então dá um x igual a 2. Então tem uma assíntota vertical em x igual a 2. Beleza. Para eu fazer a análise agora dessa assíntota, vai ficar mais simples, porque eu não tenho raiz do numerador. Então eu tenho que simplesmente ver como que é o gráfico chegando a 2 pela esquerda e a 2 pela direita. Só que perceba o seguinte, para x menos 2, vamos relembrar, isso aqui na análise de sinais, né? Eu tenho aqui um valor zero quando x vale 2, e eu tenho um valor positivo tanto antes quanto depois do 2, porque o gráfico ele é simplesmente dessa forma. Ele não tem parte negativa, né? Não tem parte abaixo do eixo x. Então aqui ficou fácil, né? Tanto quando eu estou chegando no 2 pela esquerda, quando eu estou chegando no 2 pela direita, o sinal da minha função tem que ser positivo. Calculando agora a assíntota horizontal, né? Simplesmente aqui a razão entre os termos de maior expoente do numerador pelo denominador, eu tenho simplesmente 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, o x ao quadrado cancela, então eu tenho simplesmente a assíntota horizontal na reta y igual a 3. Juntando todas as informações, vamos lá para o esboço do nosso gráfico. Então perceba, a assíntota aqui horizontal em y igual a 3, vertical em x igual a 2. O meu gráfico ele não pode tocar aqui o meu eixo x. Ele é positivo tanto você chegando na assíntota pela esquerda quanto pela direita. Beleza? Então perceba que ele tem uma cara muito parecida com a função y igual a 1 sobre x ao quadrado, como se ela tivesse sido ali transformada. E a partir disso a gente tem um domínio. O meu x tem que ser diferente de 2, onde que é a minha assíntota vertical, e meu y ele é maior do que 3, porque ele nunca pode tocar aquela assíntota horizontal.
Vamos lá, letra C agora. Na letra C a gente tem a função s de x igual a 4x menos 8 dividida por x menos 4 que multiplica x mais 1. Então perceba ali que já deu uma facilitada para a gente, que já está quase tudo fatorado. A única coisa que a gente pode fazer é pegar esse numerador e colocar um 4 como fator comum. Então é o 4 que multiplica x menos 2, beleza? Então está aqui minha função, 4 que multiplica x menos 2 dividido por x menos 4 que multiplica x mais 1. Vamos começar então pelas interseções. Interseção com o eixo x, pessoal, quando você tem um zero do numerador. Então você tem x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Então uma interseção ali com o eixo x vai acontecer no ponto 2, 0. Beleza? A interseção com o eixo y acontece quando o x vale 0. Então, se eu substituo x igual a 0 aqui na minha função, eu tenho 4 vezes 0, 0. Então, sobra um menos 8. E aqui embaixo eu tenho 0 menos 4 e 0 mais 1, 1. Eu tenho menos 8 dividido por menos 4. Eu tenho, então, quando o x vale 0, a minha função vale 2. Então, eu tenho uma interseção com o eixo y no ponto 0, 2. Beleza? Assíntotas, vamos lá. Assíntota vertical, quando o denominador tem zeros, né? Perceba agora que a gente tem dois fatores no denominador. Então, eu vou ter dois zeros diferentes. Se eu tenho x menos 4 que multiplica x mais 1 igual a 0, isso só é verdade quando x vale menos 1, zerando esse fator, ou quando x vale 4, zerando esse fator, beleza? Eu percebo que agora eu tenho duas assíntotas verticais, então eu tenho que fazer uma análise para cada uma delas, né? Chegando ali pela esquerda, por exemplo, no menos 1, e também pela direita, e chegando pela esquerda e pela direita no 4. Então vamos lá, vamos com calma que a gente tem que fazer por etapas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem aqui ó, uma raiz do numerador em x igual a 2. Então aquela mesma ideia. Antes de 2 a gente tem o sinal negativo e depois de 2 a gente tem o sinal positivo, né? Lembra da função linear. Então vamos lá, como é que fica essa análise? Quando eu estou chegando aqui, por exemplo, no 4, pela direita, 4 é maior do que 2, beleza. Então a gente já sabe que o numerador ele está positivo. Sim ou não? Esse termo aqui, x mais 1, ele também está positivo, né? Porque tudo que é maior que menos 1 é positivo, beleza. E esse outro termo aqui, x menos 4, aquela mesma ideia. É maior do que 4, então é 4,1, 4,01, não importa, mas é maior do que 4. Então, se eu estou tirando 4 desse número, continua positivo. Então, quando você chega no 4 pela direita, todo mundo aqui ele é positivo. Então, o sinal da minha função ele é positivo. Beleza? E quando eu estou chegando no 4 pela esquerda, então a gente tem que analisar duas situações. Quando a gente está maior ali do que 2, que é exatamente a raiz do numerador, e depois quando a gente está entre 2 e 1, que vai ser então a outra parte da análise. Tá? Maior do que 2, o numerador continua positivo. Então ali chegando em 4 pela esquerda, está positivo para o numerador, não importa, e para o denominador. Para esse termo aqui, x mais 1, continua positivo, porque a gente tem que estar sempre maior do que menos 1. Beleza. Só que percebe que esse termo aqui agora ele está negativo, porque agora você tem 3,9, 3,99, 3,999, são sempre números menores do que 4. Esse termo aqui fica negativo, então. Então a gente tem positivo em cima, um dos fatores embaixo é positivo e outro é negativo. Então menos com mais é menos e menos com mais é menos. E você aproximando ali da assíntota em 4 pela esquerda, você está indo então para menos infinito. Tranquilo? Então vamos lá. A gente agora vai chegar na assíntota de 1 pela direita, tá? Por enquanto a gente está maior do que 2, a análise é a mesma do que a gente viu aqui, então a gente está aproximando aqui, está negativo, só que chega um momento que a gente acha o x igual a 2. E depois quando a gente fica menor do que x igual a 2, percebe que o meu numerador ele vai ser negativo agora. Então ele está negativo, esse termo aqui do x menos 4 continua negativo, né? Não mudou nada, e esse termo aqui do x mais 1, por enquanto ele está positivo, porque você está chegando no 1 pela direita, então é 1,1, 1,01, como a gente já viu. Então a gente tem negativo do numerador, um termo positivo no denominador e o outro negativo. O negativo com negativo aqui fica mais, beleza? E antes do menos 1 pela esquerda é todo mundo negativo. Por quê? Esse fator do numerador ele não deixa de ser negativo, porque é menor do que 2. Esse cara também não deixa de ser negativo, porque é menor do que 4. E esse cara passa a ser negativo, né? Porque, novamente, agora ele vai ser menos 0,99, menos 0,9999 e por aí vai. Ele está aproximando ali do menos 1, mas ele é sempre menor do que menos 1, beleza? Então eu tenho todo mundo negativo, então aqui fica menos com menos mais, e aqui com menos também fica menos. Então aproximando ali da sua assíntota vertical de menos 1 pela esquerda, está tendendo então para menos infinito, tá? Então percebe que a gente foi fazendo uma análise em várias etapas, analisando ali o sinal do numerador com o denominador. Para a assíntota horizontal, aquela velha ideia, termo de maior expoente do numerador pelo de maior expoente do denominador. Então, fica y igual a 4x, né? Tá lá o meu 4x, e dividido por um x ao quadrado. Por quê? Se a gente multiplicasse esses caras, dá uma equação do tipo quadrática, né? A gente teria um x vezes x aqui. Então, 4x dividido por x ao quadrado,
o x cancela com o x, sobra 4 sobre x. E aí lembra que foi um caso que eu falei para vocês lá na parte teórica. Sempre que o expoente do denominador for maior do que o numerador, quando você então tem o seu x tendendo a infinito, o seu y tem que estar tendendo a zero. Então nesse caso, a assíntota vai ser sempre y igual a zero. É aquela mesma velha ideia. 4 dividido por um x que vai se tornando cada vez maior, dá um número cada vez menor, beleza? Então eu tenho uma assíntota horizontal em y igual a zero. Juntando todas as informações agora, olha que legal como é que vai sair o nosso gráfico. Vamos lá, vamos por etapas. Então eu tenho a assíntota horizontal em y igual a zero, é o próprio eixo aqui, e assíntotas verticais em x igual a 4 e em x aqui igual a menos 1. Vamos pegar agora as nossas análises de sinal. Estou aproximando do 4 pela direita, então eu tenho que ir tendendo a mais infinito, né? Respeitando aqui a assíntota horizontal e aqui tendendo a assíntota vertical para mais infinito. Ó, o y está estourando. Beleza? Vamos pegar agora, eu chegando aqui a menos 1 pela esquerda. Tem que estar sempre negativo, ó. Então está aqui aproximando de menos infinito e respeitando aqui minha assíntota também horizontal, tá? E agora, entre as assíntotas, que é a parte mais legal, olha só. Então, entre o menos 1 e 2, olha o que acontece. A gente tem uma parte do gráfico que é positivo, que é exatamente até onde atinge aqui o 2. Então está aqui, né? E a gente tendia aqui a nossa assíntota menos 1 pela direita a mais infinito. Foi o que a gente calculou aqui, beleza? Passamos ali do 2, ou seja, cortamos o eixo x, um zero ali do numerador. E a gente tinha aqui também a interseção com o eixo y, né, no ponto 0,2 e aqui no ponto 2,0 com o eixo x. Passamos ali da raiz 2 e agora entre 2 e 4 pela esquerda é tudo negativo, ó. Então a partir daqui o seu gráfico vai tendendo na assíntota pela esquerda a menos infinito. Então o nosso gráfico tem que ter essa cara. E perceba como a gente consegue pegar um gráfico muito bom fazendo toda essa análise, né? A partir disso, a gente tem, então, qual que é o domínio e qual que é a imagem. O domínio, então, é um x que pertence aos reais, mas que não seja nenhum dos valores ali das assíntotas verticais. Então, o x não pode ser menos 1 e o x também não pode ser 4. E aí, minha imagem, a gente vê que não tem nenhuma restrição para o y. Por quê? Porque por mais que a gente tenha uma assíntota em y igual a zero, tem uma parte do gráfico que cruza o valor y igual a zero, tá? Então, não tem restrições aqui. Então, meu y simplesmente pertence aos reais. Para finalizar essa questão 1, letra D, eu dei a função r de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3 dividido por x mais 1. Tá? Então, primeira coisa, fatorar. Essa aqui é uma função de segundo grau de fatoração muito simples. Ela é simplesmente um x mais 1 que multiplica x menos 3. Só que aí percebe o seguinte, você agora vai ter um fator comum do numerador com o denominador, né? Aquele caso especial que eu dei para vocês lá na parte teórica. Eu posso cancelar esses caras e falar que meu r de x é simplesmente um x menos 3, desde que o x seja diferente de menos 1, né? Porque aquele ponto ali onde teria menos 1, você teria uma divisão por zero. Então, a sua função não está definida naquele ponto. É como se tivesse um buraquinho ali, beleza? Então, pronto. Se eu vou calcular agora as interseções, né? Com esse x, quando o numerador ele tem um zero, né? Então, x menos 3 aqui igual a zero. Eu tenho a interseção, então, em x igual a 3, beleza? E com o eixo y, quando você substitui x igual a zero na sua função, né? Então, aqui 0 sobra só um menos 3 e aqui sobra um 1. Então, menos 3 por 1, menos 3. Então, beleza. Eu tenho aqui interseção, então, no ponto 0, menos 3. Assíntotas vertical não tem, né? Porque a gente viu que a gente consegue retornar um gráfico de uma função linear, mas sempre lembrando que tem um buraco em x igual a menos 1, né? A função não está definida ali. E a assíntota horizontal, né? Aquela mesma ideia que eu dei para vocês lá no post. Termo de maior expoente do numerador pelo denominador fica x ao quadrado por x. Isso sobra um x. Mas lembra que é aquele caso, né? Sempre que o grau do expoente ali do numerador for maior do denominador, você não tem assíntota. Por quê? Se aqui você tem a reta y igual a x, à medida que o x vai aumentando, o y vai aumentando da mesma forma, beleza? Então você não tem uma assíntota horizontal nesse caso. Se a gente junta todas as informações, vamos fazer o esboço. Bom, a gente viu que a gente pode retornar uma equação de uma reta, né, fazendo essa simplificação. Então o gráfico tem que ser aqui de uma reta. Lembrando que ele não está definido aqui, ó, quando o x vale menos 1, né? E qual que seria o valor de y nesse caso? Menos 1 com menos 3 aqui seria menos 4. Então, ele não está definido aqui, ó, nesse ponto em que o meu y vale menos 4 e o meu x vale 1, tá? Então, qual que vai ser o domínio? O meu domínio é que o x é diferente de menos 1 e a minha imagem é que meu y é diferente de menos 4. E, para finalizar, questão número 2. Uma questão de aplicação prática das funções racionais. Eu dei o seguinte, a população de coelhos de uma fazenda é descrita por P de t igual a 3.000t dividido por t ao quadrado mais 1, desde que o t seja maior ou igual a zero, né? Porque o t simplesmente é uma medida de tempo, então o tempo ele é sempre maior ou igual a zero. Beleza, letra A, esboça o gráfico. Tudo que a gente aprendeu a fazer na questão número 1. Começa como? Fatorando, não tem como mexer ali. Depois, vamos pegar as interseções com os eixos. Com o eixo x, 0 do numerador, então 3.000t igual a zero.
Isso só é possível quando o t vale 0. E com eixo y, quando o meu t vale 0. Né? Se eu substituo t igual a 0 aqui, fica 3.000 vezes 0, 0. E aqui no denominador a gente tem 0 mais 1, não faz diferença. Então, no eixo y também vai ser em 0, 0. Né? Então, ponto ali da origem é uma interseção com os eixos. Assíntotas. A assíntota vertical vai acontecer num 0 do denominador. Então, t mais 1 igual a 0. A assíntota vertical acontece em t igual a menos 1. Nesse caso aqui não importa tanto para a gente, porque o t é maior ou igual a 0. Mas vamos fazer a análise completa do gráfico. E a análise ali dos sinais. Chegando a menos 1 pela esquerda e chegando a menos 1 pela direita. Mesma coisa que a gente fez nas outras questões. Lembrando que a gente tem um 0 aqui, ó, em t igual a 0. Então, aquela velha ideia. A gente tem aqui, antes do 0, para o numerador negativo e depois do 0 positivo. Então, vamos lá. Se a gente está chegando aqui ao menos 1 pela esquerda, o numerador com certeza está negativo e o denominador também vai estar negativo, como a gente já discutiu. Menos com menos fica mais. Chegando a menos 1 pela direita, mas respeitando que você está ali menor do que 0, você vai ter negativo aqui do numerador e positivo agora do denominador, como a gente também já viu. Menos dividido por mais fica menos. Aí a gente tem a raiz aqui em t igual a 0. E chegando a menos 1 pela direita, desde que você esteja depois de 0, você tem o numerador positivo e o denominador também positivo. E mais com mais fica mais, beleza? A assíntota horizontal, simplesmente aqui, você vai dividir o termo de maior expoente, que é 3.000t, dividido por t do denominador. Então, o t vai simplificar, sobra y igual a 3.000. Essa vai ser a minha assíntota, quando o meu t vai tendendo a infinito, beleza? Juntando todas essas informações, a gente tem um gráfico com essa cara. A minha assíntota vertical aqui em t igual a menos 1 e minha horizontal em y igual a 3.000. Obviamente, isso aqui não está em escala. No caso, a gente estaria interessado simplesmente nessa parte de cá do gráfico. Tudo que daqui depois que cruza o eixo, tá? Mas esse é o gráfico completo dessa função. E na letra B, o que acontece com a população ao longo do tempo? Ou seja, o que acontece com a população à medida que o t vai crescendo, 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 quando o t vai tendendo ao infinito. Ou seja, eu estou te perguntando qual que é a assíntota horizontal dessa função. Então, a população ela vai tendendo aqui, ó, a um valor de 3.000, que é o valor da minha assíntota. Né? Então, quando o t tende a infinito, meu p de t ele tende a 3.000. Essa foi a nossa lista aí sobre funções racionais. Você pode ver aí que certamente foi a lista mais complexa que a gente fez até agora, justamente porque essa análise da função racional junta tudo que a gente viu de funções até agora. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Bons estudos para você, até a nossa próxima lista. Aquele abraço, tchau, tchau.